Olá, internauta da Jovem Pan Online, hora da gente conferir os 5 assuntos que deram o que falar nesta semana. Semana termina aí, tem um assunto que entra que, na verdade, vai ter repercussão na semana que vem. Mas vamos começar com o quinto lugar. Em quinto lugar, Antônio Fagundes ainda dá o que falar na novela Velho Chico. A novela é boa, tá meio confusa ali em relação ao período em que ela acontece, na caracterização de alguns personagens. E na Globo se diz que é muito claro ali que a intervenção acontecerá justamente na direção da novela, que ainda confunde um pouco o telespectador. E nesse aspecto, tem muita gente reclamando do Antônio Fagundes, que não está bem como o Coronel Afrânio, que talvez se repita aí em outros coronéis que já fez. O fato é que o Santoro conquistou a plateia na primeira fase. E essa transformação, essa passagem de tempo, ainda divide um pouco o telespectador. Quando um ator vai muito bem antes, quem pega a missão de substituí-lo tem que estar muito firme ali na caracterização. E eu acho que aos poucos o telespectador vai se acostumar sim com o Afrânio, com o Coronel do Antônio do Fagundão. O fato é que a novela vai passar por transformações e talvez fique um pouco mais clara. Em quarto lugar, é o assunto que na semana que vem vai ganhar uma repercussão grande que a gente antecipa por aqui. Nesta sexta-feira foi decidido que o primeiro impacto, sabe o telejornal que o SBT colocou no ar, com 2h30 de duração, com a Karen Braga, com a Joyce Ribeiro, e que deveria ter um pouco mais de uma pegada diferente? Pois é, o programa, o jornal vai ser encolhido para apenas 1 hora. Vai ser das 6 às 7 horas e ponto final. Uma decisão do Silvio junto com a programação, com o pessoal da programação do SBT, que pegou o jornalismo do SBT de surpresa. E é aí que está o grande assunto. Silvio Santos quer um jornal mais conversado, mais falado, menos engessado, e tem achado que tudo que vai se produzindo ali no departamento de jornalismo, o Silvio tem questionado um pouco. Já vem inclusive da decisão do Silvio do domingo. E aí este é o terceiro assunto que deu o que falar nessa semana. Em terceiro lugar, a decisão do Silvio, de não colocar informação nenhuma sobre a votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O SBT conseguiu, ficou na vice-liderança, Eliana disparou na audiência, melhorou bastante o seu índice, o próprio programa Silvio Santos ficou na vice-liderança, só o domingo legal que não conseguiu melhorar muito o índice, porque na hora estava todo mundo ali competindo. Mas o fato é que esta decisão do Silvio mostra não só o caminho do entretenimento do SBT, mas mais do que isso, ele não está gostando muito do andamento do jornalismo de sua emissora. Gosta de uma coisa mais popular, de alguma pegada com um pouquinho mais de entretenimento, e os diretores precisam entender isso. Em segundo lugar, a própria cobertura, que deu muito o que falar, do domingo. No domingo, as emissoras pararam, com exceção do SBT, para transmitir a votação. Todas tentaram mostrar, antes de começar a votação, uma movimentação no Brasil todo. E nesse aspecto, a Globo levou vantagem, a audiência melhorou bastante, a Record perdeu, a Band se manteve mais ou menos o que ela registra aos domingos. Mas foi interessante que o William Bonner mostrou-se muito mais solto, até chegou a brincar com alguns repórteres numa transmissão clara, onde tudo estava muito equilibrado, os dois lados, para tentar mostrar que a Globo não faz parte da mídia golpista, ou pelo menos tenta fazer um jornalismo mais equilibrado. Em primeiro lugar, Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, no último domingo, exibiu uma matéria, e no final da matéria, no encerramento do seu programa, reclamou de alguém que não vestia, que não fazia o melhor para a Rede Record. Foi uma alfinetada ali na direção de jornalismo, no Douglas Tavolaro. E o clima esquentou depois nos bastidores. Geraldo Luiz acabou suspenso do Domingo Show. Bate já entra nesse final de semana em seu lugar. E detalhe, Geraldo Luiz, só por isso já começou a ser assunto em outras emissoras. SBT, Rede TV, a própria Band, lá já se fala um pouquinho sobre Geraldo Luiz. Pode entrar aí no foco dessas emissoras. Não digo nada que nas próximas semanas você ouça aí coisas em relação a Geraldo ter sido assediado pelo SBT, talvez esteja conversado com alguns executivos ali.
ou com outras emissoras, porque essas emissoras sabem que o contrato dele está no final e que quando você toma broncas assim, vai para o castigo, e na Record já se fala que o Luiz Bate pode continuar à frente do programa por um bom tempo. Então, com tudo isso, pode ser que nas próximas semanas namoros comecem aí nos bastidores da televisão. E não é um namoro de homem e mulher, é um namoro ali de troca de emissora, quem sabe. Esses foram os 5 assuntos que deram o que falar essa semana nos bastidores e no vídeo da televisão. Aliás, o Twitter, as redes sociais, elas estiveram bem intensas com tudo que estava acontecendo na televisão. Tem muito mais coisa acontecendo? Participa lá no meu blog parabolicajp.com.br. Até mais. Tchau.